amados, gostaria de estar compartilhando com vocês uma palavra onde o Hashem falou muito ao meu coração. Estive meditando nessa palavra e entendo que esta é a visão que o Hashem tem para o Mashiach, tem para o seu filho. Esta é a visão que norteia tudo o que ele fala a respeito de uma noiva imaculada, de uma noiva irrepreensível, de uma noiva incorruptível. Vamos analisar o livro de Gênesis, no capítulo 24, que diz assim, gostaria de ler o trecho e vou falando e a gente vai seguindo a narrativa. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Hashem em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Hashem dos céus, pelo Hashem da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá. O Hashem dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo diante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. O que está acontecendo aqui? Você vê que Abraão ele tem toda uma preocupação com Isaque, né? Ele quer que Isaque realmente tenha uma noiva, mas ele decidiu que a noiva não pode ser do meio dos cananeus. Por quê? Porque ele sabia da corrupção que existia ali entre os cananeus. Porque ele estava querendo uma noiva incorruptível, uma noiva que não se contaminasse com o paganismo, com a idolatria que existia naquela terra, para casar com Isaque. Você vê interessante essa importância que Abraão dá pelo caráter, né, pela idoneidade da noiva de Isaque. E trazendo hoje para uma visão do Hashem, essa é a visão que o Hashem tem da noiva que irá se casar com o Mashiach. Esta é a preocupação que o Hashem tem a respeito da noiva que vai se unir ao Mashiach. Muitas pessoas não compreendem toda essa sistemática que existe entre o que? Essa concepção do Hashem sobre a noiva. De que ele busca uma noiva irrepreensível e de que ele busca uma noiva imaculada para se unir ao Mashiach, para se unir ao seu filho. Muitas das vezes nós não entendemos a complexidade disso. Existe algo fantástico, existe algo que ao mesmo tempo é fascinante nesta preocupação de Abraão em obter ali uma mulher idônea, de um caráter irrepreensível para ser noiva de Isaque, e a mesma visão que Hashem tem, de achar uma noiva incorruptível, que não se corrompe aos padrões secularistas desta época, não se corrompe aos padrões pagãos e idólatras dessa época, mas, pelo contrário, reluta, se abstendo das coisas impuras dessa terra, para ele poder escolher esta para ser a parceira do Mashiach. Não é muito interessante nós pegarmos a visão de Abraão e entender que é a visão do Hashem? Vamos entender um pouco, aprender com Rebeca, que é a noiva. Na narrativa ele escreve toda uma história, mas eu quero já adentrar para a gente poder adiantar. No versículo 15, ele faz uma oração específica e todo o acontecimento futuro aqui, depois da oração dele, tudo é conivente ao que ele orou. Ó,
Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relacionamento com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela. Tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos até saciá-lo. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Existe aqui um grau de servir, existe aqui um enigma tão fantástico dessa noiva que ela se torna ali, ela se coloca numa posição totalmente serviçal, de alimentar os camelos, que era complicado pôr água para o camelo bebia água à beça. E ela teve toda essa preocupação não só de dar água ao rapaz, ao senhor de que lhe falava, mas também de servir a água aos seus camelos. O Hashem está buscando uma noiva que se coloque, se dimensione numa posição de servir. Hoje nós vivemos onde as pessoas dizem ser noiva, onde as pessoas dizem que a religião hoje, padrão da terra, é a noiva, e de que, amados, se você analisar os trejeitos, os traços elaborados pelo Hashem a respeito da noiva, sobre a questão incorruptível, sobre a questão imaculada, hoje não conseguimos ver no sistema religioso. Para ser noiva, para se colocar numa posição de ser a noiva, você tem que ter uma vida totalmente de relacionamento e de intimidade com o Hashem. Ele está em busca daquelas noivas que, num sentido figurado, daquelas noivas que busca Ele numa questão de servir, não numa questão de usufruir. Hoje nós vivemos um sistema onde a noiva, que se diz noiva, ela tenta usufruir o máximo desta posição que lhe é dada. Hoje a igreja, ela diz ser a noiva, mas ela não discerne em questão de ser imaculada, em questão de ser incorruptível, na questão de ser irrepreensível. Nós vivemos hoje num sistema religioso onde visam cada vez mais o quê? O capitalismo, cada vez mais a questão monetária, cada vez mais o dinheiro, cada vez mais passar a mão na ovelha para poder atrair essas ovelhas, para poder tosquear, para poder lesar, para poder arrancar toda aquela lã, mas ela não entende que ela não é a noiva. Por que ela não é a noiva? Porque ela não tem os padrões que aderem à noiva, segundo a concepção do Hashem. Hoje nós vivemos numa época onde estamos indo e buscando entender o que é a noiva, para que nós possamos nos moldar segundo a forma da noiva. Hoje nós estamos vivendo uma busca incessante para nós podermos chegar ao quê? Ao molde estabelecido pelo Hashem de sua noiva. Você, eu e todos que compõem aqueles que adoram ao Hashem tem que tentar se enquadrar nesse perfil que o Hashem estabelece para a sua vida. Eu fico triste e eu lamento muito do que? De religiões que estão hoje cada vez mais fraudulando, que estão hoje cada vez mais visando os encontros sociais, esquecendo que a filantropia, esquecendo que eles são o que? Um porta-voz que pode levar uma diferença, que pode estabelecer uma divisão correta de bens materiais, que pode estabelecer o que? Uma transformação, uma diferença. Eles estão esquecendo disso, estão cada vez mais visando show aos pés, cada vez mais visando o que? Encontros sociais.
A religião nada mais é do que encontros sociais. E eu falo isso trazendo, falando principalmente do protestantismo. Principalmente daqueles que se dizem ser crentes. Você olha nas igrejas crentes, o que você vê? Ou você olha e você vê uma determinada... as pessoas lesam, as pessoas impõem coisas que já foram abolidas há tempo, o dízimo, a oferta, o grão, a semente abonada, a oferta recalcada e sacudida, a bênção espiritual, a bênção financeira, a bênção material, a bênção sentimental. Amado, não era isso que Rebeca estava atrás. Rebeca não estava atrás de saber se ele tinha ouro para dar. Rebeca não estava atrás de saber se ele tinha alguma coisa para poder bonificá-lo daquela atitude dela. Em hipótese alguma, a única coisa que Rebeca estava interessada e a preocupação maior de Rebeca ali era o quê? Saciar a sede daquele que lhe pedia água. Será que nossa preocupação hoje tem sido essa? Será que você, que se diz ser o crente, o cristão, o católico, você tem se preocupado nessa questão, nesse quesito, de simplesmente levar água para aquelas pessoas que estão sedentas? Ou você está procurando o quê? Uma recompensa, uma bonificação pelas suas atitudes? Ele não está buscando essas pessoas. Quando você se coloca numa posição de servo, quando você se coloca numa posição de dizer, olha, estou aqui, independente do que você vai me dar, para te servir, isto é adorá-lo em espírito e em verdade. E é o que o próprio Mashiach diz, o meu Pai busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E em espírito por quê? Você não está preso na matéria, você não está preso na carne, na luxúria, na ostentação. Em verdade, porque você está buscando diariamente compreender as emetes da Escritura, as verdades da Escritura, não sendo levado pelos ventos de doutrinas, de pastores, de líderes, de padres, de homens que somente têm pregado coisas que vai alisar, coisas que realmente a ovelha quer ouvir. Não é essa a pregação. O que nós temos pregado, o que a remanescente tem pregado é o que? O Mashiach, aquele que é verdadeiro, não está nesse sistema religioso e que o Hashem não formou este sistema religioso que você vê hoje, que se denomina cristianismo. Imagina, em hipótese alguma o Hashem, ele criou, ele formou alguma prole cristã, em hipótese alguma. O cristianismo nasceu em Constantino, dentro da incubadora chamada Constantinopla. Não existe cristão. O que existe é aqueles que são chamados servos. O que existe é a determinação que está dentro do coração de cada um que tem buscado ao Hashem de todo o coração. Não é os movimentos que você faz gospel que vai te levar a ter um nível de relacionamento com Hashem. Não é o tanto de oferta que você tem depositado no gasofilácio da sua igreja que vai te levar a um nível de relacionamento com Hashem. Não é o tanto de palavras que saem de sua boca, palavras de lisonjas, palavras, toda uma falácia rudimentada que vai te levar a um relacionamento com Hashem. O que vai te levar um relacionamento direto e pessoal com o Hashem é a sua posição de serviçal, a sua posição de servo. Hoje as pessoas têm confundido o que é ser servo. As pessoas olham e falam, ser servo é eu estar na igreja, ser servo é eu estar fazendo as minhas coisas, ser servo é eu ser dizimista, mas não é isso. Ser servo é realmente você levar água para quem está sedento e precisa de água. Mas água pura, água imaculada, água que não está contaminada. E somente para você achar essa água que não está contaminada é buscar dentro das Escrituras. O que tem de pessoa sendo enganada dentro da própria igreja, não dá para contar o tanto de pessoa que está sendo enganada. Mas sabe qual que é o maior problema do ser humano?
é omitir o seu lado intelectual, o seu lado de pensar, o seu lado de criticar, o seu lado de entender, o seu lado de compreender e o seu lado de conceber uma verdade. Hoje nós somos movidos a versículos que me disseram, mas jamais buscamos na palavra ler, buscar, ver, compreender, entender. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Você entra nos lugares, é uns absurdos. São absurdos. Você entra no Facebook, tá lá, para a nossa alegria. Amado, isso é um absurdo, isso é uma lavagem, é uma alienação. Você pôr um vídeo de umas pessoas que estão fazendo ali uma coisa que não é tão interessante, mas que bomba no mundo. Que bomba no Brasil. Ai, para a nossa alegria. Sendo que existem coisas mais graves para serem examinadas e as pessoas não têm dado ênfase a essas coisas. Ah, é um vidinho. Ah, é uma piada. Amado, isso é uma forma de alienar. Isso é uma lavagem cerebral que estão fazendo na cabeça do ser humano. Para deixar de lado as verdades. Ah, vamos fazer um encontro, vamos fazer uma festa, um show gospel. Cadê a palavra? Cadê a verdade? Cadê a escritura pura na sua essência? Cadê? Cadê? A palavra, a essência, a pureza. Onde está? Cadê a explicação lógica, entendimento de entender que o Hashem é um ser que tem se importado com vidas, não é show periférico que fazem fora, não. Não é o nível que você canta, você toca um instrumento, que você tange um instrumento que interessa para o Hashem. Isso pouco importa para o Hashem. O que importa é o que você tem feito na posição de servo. É isso que importa. Quantas lambadas vai ser preciso o Eterno lhe dar para que você entenda a verdade? Eu lhe pergunto, eu fico indignado, por quê? Porque as pessoas olham para a gente que tenta levar uma verdade pura e nos chama de hereges, de loucos, mas eles mesmos não têm a capacidade de buscar sozinhos. E ficam aí por movimentos de doutrinas que ensinaram que está fora daqui. Está fora. Você dá o dízimo está fora, já foi abolido. Você chama Jesus Cristo do Machia, mas não entende que não existe Jesus Cristo. Existe Yeshua HaMashiach, existe Yahushua HaMashiach. E que você está cultuando um Deus híbrido, mitra, pagão, romano. Mas isso não, isso é heresia. Porque você não tem capacidade de ir buscar e aprender. Porque você está tão preocupado em ouvir, o meu líder disse, ele é tão maravilhoso. Amado, o que importa é o Hashem. Porque quando ele voltar, não é seu líder que vai salvar você, é o Hashem. Isso não é um espírito de rebeldia não, amado. Sabe o que é isso? É um despertar, é um tonho na sua cabeça para que você entenda que o Hashem, ele é o único. E que você tem que temer é ele. Porque quando ele voltar, ele vai cobrar de você a verdade. Ah, mas eu não tive a verdade. Porque você não buscou, porque você omitiu, porque você foi omisso. Desperta tu que dormes. Até quando você vai engolir a seco aquilo que você não entendeu e que você não compreendeu? O ser humano tem uma capacidade lógica de entender as coisas. E é grande, mas infelizmente a religião está alienando, infelizmente a televisão está alienando, infelizmente tudo que é mídia, tudo que está envolvido a uma comunicação visual está alienando. Por quê? Porque esses vídeos aqui as pessoas não se interessam em ver, mas para a nossa alegria as pessoas se interessam em ver. Essas coisas as pessoas se interessam. Não sei o que, fulana foi pro Canadá. Vira festa, vira bomba na internet. Fulana foi pro Canadá. Gente, acorda. Até quando vocês vão aceitar esse tipo de alienação? O que eu tenho a ver que fulana foi pro Canadá? O que eu tenho a ver que, pra nossa alegria, com 3 pessoas ali tocando violão, outro tocando violão, outro cantando, de repente uma cai na gargalhada, e isso bomba, isso é bom, e o resto é as coisas importantes. E o que está acontecendo aí fora? E os finais dos tempos que já está batendo a porta e você não desperta? Eu
quero encerrar esse vídeo dessa maneira, dizendo para você, acorda, porque a situação é grave, meu querido. Se você quer obter uma vida eterna, desperta, porque se você não despertar, você vai ficar aqui, quando ele voltar e buscar a sua noiva, a noiva dele, a noiva do Hashem, é uma noiva serva, é uma noiva diferente do que você está vivendo e do modo de vida que você está levando. E eu quero te dizer isso no poder da autoridade da palavra.